Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus, porque estamos aqui novamente. Muito bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo à nossa sala de consagração. Bom dia, muito obrigado. Um privilégio estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Eu louvo ao Senhor porque você aceitou o chamado para nos trazer o pão quentinho de hoje. Nós vamos começar com uma oração. Você pode fazer a oração para nós? Sim, posso? Oremos. Senhor nosso bom Deus, muito obrigado por estarmos na tua presença neste momento, por termos o privilégio de abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que todos estamos tendo de estarmos reunidos logo nas primeiras horas da manhã para estar buscando ao Senhor. E nós pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente onde está cada um dos irmãos neste momento reunido para poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que compreendamos as palavras inspiradas por ti. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A boca é sua, Gustavo, mas a palavra é do Senhor. O Amém. Espírito Santo esteja conosco neste momento. Amém. Bom, quando a Marta me estendeu o convite, ela disse, né, para o nosso preparo dos últimos dias e também algumas, quem sabe, biografias. E eu gosto muito de estudar biografias. Eu só precisaria de um retorno de vocês para saber se o áudio está chegando aí em um bom volume. Está dando para ouvir bem? Tá abaixo, irmão. Está baixo? Eu vou tentar aproximar aqui um pouquinho mais o microfone. E qualquer coisa vocês podem, por favor, me dar um retorno, tá? Se estiver ficando baixo novamente. Melhorou ou não? Melhorou. Melhorou. Obrigado, tá? Mas, por favor, se estiver ficando baixo, me dê esse retorno, porque eu não tenho aqui, né? Como ouvir. Bom, então, como estava dizendo, eu gosto muito de algumas biografias e estive estudando aqui, então, sobre algumas pessoas que viveram no tempo de Paulo e estiveram naquela igreja crescente, né, logo ali após o derramamento do Espírito Santo, né, o Pentecostes, no momento da chuva temporã. E naquela igreja que começou se espalhando ali de Jerusalém, Samaria, por fim toda a Judeia, e começou a atingir os confins do mundo. E uma das pessoas que mais levou o evangelho, se não foi a que mais levou, naquele momento, foi Paulo. Mas o nosso personagem não é Paulo. Nós vamos encontrar alguns personagens na vida de Paulo que fizeram diferença na vida da igreja e algumas que deixaram lições para aquele momento e como Deus quis que sua história fosse registrada na Bíblia, nós cremos que estas são orientações que deveriam perpetuar para a Igreja de Cristo na Terra até a sua volta. E aí nós temos a história de alguns desses personagens que nós vamos passar, né, ao longo de 4 segundas-feiras neste mês de agosto. E a Marta tinha pedido também para me apresentar. Eu me chamo Gustavo, minha esposa é Helena, e nós, até pouco tempo, até o final do ano, a gente morava em Belo Horizonte. Hoje estamos
aqui em Brasília, né? Estamos frequentando atualmente aqui a igreja de Águas Claras. Então, a gente recém-chegado aqui, mas a minha vida toda foi frequentando a igreja de Alto dos Pinheiros, onde nos conhecemos ali, tivemos o privilégio de trabalhar juntos. Bom, vamos aos nossos personagens, então, só para a gente situar um pouquinho a história, como que nós vamos começar a estudar a vida de alguns desses personagens. Nós vamos citar um pouquinho da história de Paulo, e como nós sabemos, Paulo havia viajado e havia passado por várias cidades. Uma delas, que foi a que Paulo mais trabalhou, foi a cidade de Éfeso. Ele ficou ali durante 3 anos. E como o meu objetivo aqui não é contar toda a história que se passou ali com Paulo, as dificuldades, as provações que ele teve, nós vamos encontrar alguns personagens, e o primeiro deles, o personagem Filemon, ele muito provavelmente conheceu a verdade quando Paulo trabalhava ali em Éfeso e nas suas imediações. Filemon era uma pessoa que morava na cidade de Colossos, não muito próximo de Éfeso. Para os nossos dias, hoje seria talvez próximo, mas naquele tempo, devido aos meios de transportes, era uma cidade um pouco afastada da cidade de Éfeso. Mas como Éfeso era uma cidade, hoje que diríamos, né, como se fosse aqui no nosso país, seria aí uma São Paulo ou uma Rio de Janeiro, uma cidade onde tem muitas conexões para todo o país, uma cidade onde o comércio e as relações, né, chegam a todas as partes do país. Assim era Éfeso, nas províncias ali da Ásia, e hoje conhecida como Ásia Menor, atual Turquia. E ali estava Filemon conhecendo a mensagem do Evangelho, não somente ele, como outros personagens, que quem sabe vamos passar por eles, e Filemon abraçou a mensagem do Evangelho. E Filemon, que vai ser aqui um dos nossos personagens de hoje, juntamente com Onésimo, ele conheceu ali a mensagem, abraçou de tal forma que ele não quis que essa mensagem ficasse somente para ele. Filemon agora queria levar esta mensagem, quem sabe juntamente com seu amigo Epáfras, porque Epáfras também teve esta verdade queimando em seu peito, e ele não podia deixar aquilo somente para ele. Ele queria que outras pessoas conhecessem, e que conhecessem na cidade onde ele morava, que era a cidade de Colossos. E aí vamos deixar aqui um pouquinho de lado o personagem Paulo e vamos começar a imaginar. Porque estes homens, logo que eles saíram dali e retornaram para a cidade de Colossos, eles queriam contar para a sua família, queriam contar para os seus amigos, e queriam que mais e mais pessoas naquela cidade conhecessem Jesus Cristo, o homem que era tão aguardado, tão esperado, o Filho de Deus que havia vindo para salvar a humanidade. Aquilo não era uma verdade que poderia ficar guardada como um tesouro escondido. Uma vez descoberta, este tesouro, que era escondido para eles, deveria agora ser divulgado, mostrado ao máximo para todos. Como que é uma vida cristã? Vamos pensar numa receita de bolo. E aí, vários aqui devem entender bastante desta arte. E eu vou falar aí dos ingredientes aí, né? Se leva farinha, se leva o recheio, quem sabe vai ser um bolo de cenoura, se leva cenoura. Se for um bolo comum, né, desses de padaria aí, seria com leite, com ovos, com açúcar, né? Hoje nós temos receitas mais saudáveis, né, outras formas aí, né, de utilizar linhaça, quem sabe frutas mesmo,
passas, por fim, de qualquer forma que seja feita um bolo, estes ingredientes eles devem ser misturados na quantidade certa e colocados para ser assado. Não adianta, por exemplo, se eu colocar no forno vários potinhos. Se na minha receita manda eu colocar ali a farinha, o leite, o ovo, o açúcar, se eu colocar todos esses ingredientes separadinhos, cada um num potinho no forno, e deixar ali pelo tempo que se pede, que seja 40 minutos, após 40 minutos, quando eu abrir ali, eu tenho uma farinha tostada, um leite fervido, um ovo assado e o fermento vai estar ali separadinho também, tostado. Nenhum deles vai ter feito o efeito que nós precisamos. Não vamos ter um bolo. Vamos ter ingredientes tostados, separados em cada um. Assim também é na vida cristã. Quando nós estamos buscando a Deus, nós colocamos vários ingredientes. E assim, através da orientação, nós vamos descobrindo que temos que ter uma mensagem da saúde, nós descobrimos a importância da oração, descobrimos a importância do louvor, descobrimos a importância da comunhão pessoal, a importância da vida em comunidade, a comunidade cristã, descobrimos a importância do evangelismo, da pregação do evangelho, e assim vários outros ingredientes. Se eu tomar apenas um deles separadamente, eu não vou ter o bolo, metaforicamente dizendo aí, da minha vida cristã completa. Se eu compartimentar isso de tal forma que cada um fique separadinho, eu nunca vou conseguir também formar um bolo. E assim era na vida de Filemon, porque várias e várias coisas que foram feitas na vida dele ainda não permitia que ele chegasse a uma vida completamente formada, cristã, de acordo com a vontade de Deus. E aí eu convido aqueles que puderem a abrir aí as suas Bíblias no livro de Filemon. É um livrinho pequenininho, só tem um capítulo. Esta carta de Paulo enviada a Filemon está aí antes do livro de Hebreus. E aí, como é um capítulo único, nós vamos citar apenas os versículos, né? Veja bem para vocês verem nos primeiros 2 versículos que temos. Paulo se identifica no início da carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Primeiro, uma pausa antes do versículo 2 para dizer que Paulo aqui agora já estava, alguns anos depois de terem se conhecido na cidade de Éfeso, ele já tinha passado por todas aquelas provações, onde tinha sido preso em Jerusalém, levado a Cesareia, depois de lá, aquela situação do naufrágio em Malta, até que chegaram, enfim, na cidade de Roma, onde Paulo estava ali, no seu primeiro aprisionamento, e ele teve essa oportunidade de escrever ali a carta a Filemon. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características em que foi escrita esta carta. Mas ali Paulo agora já estava em Roma, situando no tempo e na história aqui, escrevendo esta carta durante a sua primeira prisão. No verso 2 diz: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Bem, o comentário bíblico e o livro Atos dos Apóstolos complementam um pouquinho mais sobre a história, onde acredita-se que a irmã Áfia seja a esposa de Filemon e Arquipo o filho destes. Vejam que Filemon, ele era um homem devoto e zeloso. Naquele tempo não haviam templos construídos para
a igreja, e as igrejas se reuniam nas casas, e acreditamos que Filemon fosse um dos homens ricos, pois tinha uma casa espaçosa o suficiente para receber a igreja, como está escrito aí no verso 2. Um espaço para que pudesse ter ali, não sabemos se era um pequeno grupo, se tinha um grupo grande, mas o fato é que a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon. E ali estava uma igreja que havia sido fundada alguns anos atrás por causa do amor a Cristo, o amor a este evangelho. E como eu havia dito, como essa mensagem não poderia ter ficado escondida somente para eles, eles estavam ali então, agora, compartilhando esta mensagem na cidade de Colossos. A igreja estava crescendo, a igreja estava florescendo ali naquele local de Colossos, já era uma igreja ali conhecida, e nós vamos passar um pouquinho dentro do personagem de Epáfras para poder dizer que ele era o líder desta igreja e o anfitrião era Filemon. Epáfras, ele também, por amor ao evangelho, fundou a igreja em outras cidades. Ele era o líder, pelo menos, em outras 2 cidades próximas a Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E pelo amor ao evangelho também se encontrou preso e estava lá em Roma, onde dava notícia dessas igrejas para Paulo. Mas havia um outro personagem que é quem motiva a escritura desta carta, que era Onésimo, o servo de Filemon. O significado da palavra Onésimo, o nome que foi dado a este servo, era útil. Mas em algum momento, Onésimo, ele foge da casa de Filemon. E ele, assim como outros escravos que fugiam, buscou a cidade de Roma, por ser uma cidade, naquele momento, com uma população gigantesca, e ali ele esperava se misturar às multidões que haviam em Roma e não ser mais reconhecido. Mas Onésimo, apesar de sua fuga, ele ainda buscou a Paulo, onde ele teve ali o contato do evangelho. E aqui é onde a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre a vida de Filemon e o que faltava ainda para completar-se a sua vida espiritual, o que faltava ainda no seu preparo. Veja, aqui estava um escravo que provavelmente servia ali em seu lar, nos momentos também do culto, nos momentos em que a igreja se reunia. E aquele irmão em Cristo, aquele homem, não tinha a oportunidade de se tornar membro daquela igreja pela sua situação de ser um escravo. Um escravo, naquele momento do Império Romano, ao qual ainda pertencia também a cidade de Colossos, não era uma situação agradável. A gente conhece muito bem as histórias de escravidão, talvez aí quando estudamos sobre o Brasil, mas um escravo em Roma tinha uma situação pior do que quando no Brasil. Um dono, um chefe de escravos, ele tinha o direito em Roma de ordenar que se fizesse qualquer coisa. Um escravo deveria realizar qualquer desejo do seu senhor, mesmo que fosse desejos inescrupulosos, ele deveria executar. Um senhor de escravos naquela época, ele tinha o direito de matar o seu escravo a qualquer momento, por qualquer motivo. E conta-se a história que às vezes alguns senhores se revoltavam por coisas mínimas e mandavam matar 1, 2, 3 escravos que às vezes nem teriam participado daquilo que estava sendo acusado. Alguns deles mandaram matar centenas de escravos simplesmente ao seu bel prazer. E ali, talvez Onésimo era um escravo que ouvia a mensagem do evangelho
ajudava a preparar, quem sabe ali, os objetos, os locais do culto de adoração que era na casa de Filemon, mas não tinha o privilégio de participar, assim como os demais que eram libertos. Ele sentia também, quem sabe, o desejo de participar daquela comunidade. Ele sentiu o desejo também de sentir aquele amor que Jesus Cristo tinha para aqueles irmãos também em sua vida. Mas a mensagem do Evangelho, ela era ouvida, mas ela não era praticada para com ele. Pois ele estava numa situação onde, infelizmente, naquele momento e naquela época, ele não era considerado um ser humano, mas apenas uma propriedade. Então, Filemon tinha o privilégio e o prazer de compartilhar para com outras pessoas que eram livres, mas para aquele homem que habitava dentro do seu lar, que estava ali para poder servi-lo, ele era tratado simplesmente como um bem, como um objeto. E a mensagem não era compartilhada com ele da mesma forma. É neste momento que Onésimo resolve fugir dali. E quando ele chega à cidade de Roma, provavelmente a mensagem já tinha chegado em Colosso sobre a prisão de Paulo e que Paulo estaria ali. Onésimo, ele não tem dúvidas de que ao chegar até a cidade de Roma, ele queria chegar até aquele apóstolo que pregava as verdades sobre Jesus Cristo. Ele queria ouvir mais dos lábios daquele apóstolo. Quem sabe o amor de Jesus Cristo também não seria para ele. Onésimo, para poder fugir, precisou de tomar alguns recursos, porque Onésimo, como escravo, ele não teria direito a nenhum bem, ele não recebia dinheiro, e aí, para fugir, ele tinha que tomar alguns dos bens, porque as roupas pertenciam ao Senhor, o dinheiro para a viagem pertencia ao Senhor, e ele não poderia pedir, porque senão ele não fugiria. Nada disso justificava. Era roubo, e ele sabia disto. Então ele roubou ali ao seu Senhor, e ele fugiu. E chegando ali até o apóstolo, a Bíblia não nos conta, né, como foi esse encontro, mas sabemos que por algum motivo, Paulo, que estava preso, mas tinha liberdade de estar em seu próprio lar, recebendo as pessoas que ali iam, recebeu a Onésimo, onde este homem pôde ouvir mais da palavra de Deus. Onde ele contou a sua história, contou o que se passava ali na casa de Filemon. E Paulo o tomou não como um bem, não como um escravo fugitivo, que Paulo bem conhecia todas as regras a respeito dos escravos. Sabia que aquele homem, após ter fugido do seu senhor, só tinha uma sentença para ele, que seria a sentença de morte. Qualquer escravo que fosse encontrado fugitivo deveria ser devolvido ao seu senhor, para que ele o matasse e para que os demais escravos pertencentes àquele senhor vissem aquela morte e aprendessem que se eles fugissem também, teriam o mesmo destino, que seria a morte. Paulo era um cidadão romano, conhecia estas regras, mas ele abraçou a Onésimo não como o inútil que estava ali, tinha se tornado na casa de Filemon a partir do momento que ele foge, mas como útil. Útil não para quem sabe agora se tornar um escravo de Paulo, para ficar ali servindo a ele ao invés de Filemon, mas útil no Evangelho. O abraça como o seu próprio irmão. Faz com que ele entenda que a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de um Salvador crucificado, não era somente para aqueles que tinham o status de cidadão, ou quem sabe de livres, ou quem sabe de outros
como era o caso dos judeus, que eram uma nação dentro do império, mas era também para os escravos, que eram seres humanos. Muitas vezes a gente pode pensar por que Paulo não acusou, não falou ali naquele momento, na carta a Filemão, contra a escravidão, dizendo que isto é um erro. E aí a gente volta um pouco, abre um parênteses aqui para poder dizer que muitas das vezes Deus tolerou coisas no passado para que o seu povo compreendesse a verdade e chegasse à maturidade espiritual de entender que era momento de abandonar e de que aquilo nunca foi plano de Deus. Foi assim, por exemplo, com a poligamia que nós encontramos no Velho Testamento, no caso da família de Jacó, de Davi, de Salomão, embora Deus tinha deixado claro que isso não deveria acontecer, era tolerado naquele momento, para que eles chegassem à maturidade espiritual até o momento de Deus retirar tudo isto do povo que o servia. Foi assim também com a escravidão. Era uma prática durante o Império Romano tão comum que fazia parte, estava enraizada na estrutura da sociedade daquele tempo. E Paulo, ele vai escrever, e nós vamos perceber ali pela sua carta, que ele já também orienta, já deixa ali uma certa orientação a Filemão para que ele meditasse, mudasse e chegasse à compreensão de que a escravidão não era algo que Deus desejava. Mas bem, fechando parênteses e retornando então ali àquela história, uma vez que Onésimo, imaginamos, teve a oportunidade de ser batizado e estava ali, quem sabe feliz, Paulo poderia, quem sabe, pensar assim, olha, então não volte não, fica aqui por Roma, eu vou escrever uma carta, vou explicar essa situação para Filemão, você fica aqui, ajuda na pregação do evangelho em Roma, você já está aqui mesmo, vai me ajudar muito, mas Paulo não faz isto. Por incrível que pareça, Paulo orienta Onésimo para que retorne à cidade de Colossos e para que retorne ao seu Senhor e para que retorne à situação de servidão ali na casa de Filemão. E a gente pode ficar pensando, quão grande foi a pregação do Evangelho para que um homem que tinha fugido, desejando a liberdade, escapado, porque qualquer um de nós que estivéssemos numa situação onde estivéssemos sido escravos, sabendo como que a vida era injusta, quem sabe chegando num local longe, em outra cidade, teríamos vontade de retornar para aquele local de servidão, aquele local onde a gente sabia que iria passar por maus tratos, um local onde não existem sonhos, não existem planos, onde você simplesmente se submete à vontade de um outro ser humano, de um servidor, se torna ali servidor dos desejos de outro ser humano. A mensagem do Evangelho, ela entrou tão profundamente na vida de Onésimo que ele aceitou essa situação que é uma das mais humilhantes. Ele se aceitou a se humilhar, porque ele compreendeu como Jesus Cristo havia também escolhido isto. Jesus Cristo era Deus e ele compreendeu que não só era, como é e sempre será. Mas apesar disto, escolheu ser o servo sofredor descrito em Isaías 53. Escolheu vir a este mundo, que é escravo do pecado, onde servia o pecado. E ele escolheu vir a este mundo para sofrer em nosso lugar. Sofrer pelos nossos pecados.
ele se humilhou até a forma de servo. E quando Filemon entendeu isso, que o seu senhor agora não era mais Filemon, mas que ele estava sobre a servidão amorosa de Jesus Cristo. Ele era servo daquele que foi o mais humilde de toda a história, de todo o planeta. Ele aceitou também se humilhar, retornar na posição de servo, para poder fazer com que a vida de Filemon se completasse. Era exatamente isso o que precisava. Quando Onésimo retornasse, ele poderia ajudar na pregação do Evangelho. Mas veja que bonita história. Ele volta agora para poder ensinar o que faltava para Filemon ser salvo. Filemon pregava. Filemon tinha uma igreja em sua casa. Filemon era um dos expoentes do Evangelho na cidade de Colossos. Mas ainda faltava alguma coisa. E Onésimo volta humilde, na situação de servo, para poder ensinar a Filemon, juntamente com Paulo, através de sua carta, o que faltava em sua vida. Deus queria salvar a Filemon também. Não estava ignorando todos os esforços. Aquele homem compreendia muitas das verdades, mas a cultura que estava arraigada naquela sociedade ainda cegava parte do evangelho que ele precisava de conhecer. E aí, neste momento em que Paulo envia Onésimo, juntamente com Tíquico, que era quem conduziu esta carta até a cidade de Colossos. E ele agora retorna, não com medo, porque ele sabia que poderia ser morto, mas ele estava feliz porque ele já tinha encontrado Jesus Cristo. E assim como para Paulo, que estava ali preso, sabia que poderia ser condenado à morte a qualquer momento, ele também voltou feliz, porque se fosse condenado à morte a qualquer momento, ele também estaria feliz. Ele encontrou um Paulo que estava aguardando a sentença de morte, feliz, louvando a Deus e pregando o evangelho sobre cadeias. E ele agora entende que a alegria estava muito mais do que nas coisas terrenas, estava no amor a Jesus Cristo. E ele decide retornar ali juntamente com Tíquico. E aí nós encontramos alguns outros pontos aqui nesta carta. E agora nós vamos ver no verso 9, onde Paulo, ele diz aqui para Filemon: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Verso 10, sim, solicito-te, Filemon, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo cita Onésimo como um filho gerado no Evangelho, naquele momento das algemas. Isso daqui já era um primeiro pedido de reflexão para Filemon. Um homem que havia estado anos na sua casa, anos na sua igreja, que reunia-se na sua casa, não havia sido gerado para o Evangelho. Necessitou que ele fugisse da Ásia para a Europa, para encontrar Paulo, onde ali ele foi gerado para o Evangelho. E aqui existe um primeiro sentido também para nós, além de várias outras lições que podemos aprender durante essa história que já vimos, que às vezes algumas pessoas passam em nossa vida e nós não as geramos para Cristo no Evangelho. Pode ser no nosso serviço, pode ser entre os nossos familiares, pode ser entre os nossos amigos. Às vezes eles passam tanto tempo na nossa vida como Onésimo passava tanto tempo na vida de Filemon e não tinha sido gerado para o Evangelho. Talvez por algumas situações, talvez porque a gente não prega, ou talvez porque pregamos, mas as pessoas não sentem a vontade de ver tudo aquilo em nossa vida, ainda não conseguem ver
um evangelho completo. E era exatamente o que Paulo estava dizendo aqui para Filemon, neste momento, e diz que agora aquele filho era gerado no evangelho. O verso 11 diz, ele antes para você foi inútil. E aí Paulo está citando exatamente o momento em que ele tinha fugido, se tornou inútil. Mas estava dizendo, restante do verso, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Diz para Filemon que aquele homem era útil. E se algo ou alguém é útil, você não descarta. Filemon, quem sabe, ao ver Onésimo e diante de tantos outros escravos que ele deveria ter, ele deveria pensar, talvez, primeiro, naquele momento, assim como a cultura, no direito que ele tinha de punir a Onésimo, de matá-lo, para poder dar exemplo aos outros escravos. Mas Paulo devolve Onésimo, agora não como uma pessoa, não como um objeto, mas como uma pessoa, porque era um filho gerado em Cristo Jesus, e ainda dizendo que aquele homem era útil, que ele deveria ser tomado como um irmão. Aqui, Paulo vai, depois vocês poderão, com mais tempo, ler toda a carta para meditar, e eu estou saltando alguns versos devido ao nosso tempo, mas eu queria dizer que Paulo, naquele momento ali, ele vai colocando elementos para que Filemon pensasse, como de verso 16. Aliás, vamos ler o 15 junto com o 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Mas como, Filemon, que você deve receber a Onésimo? Verso 16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente para mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo aqui agora, ele orienta Filemon a receber como um irmão, mas não como qualquer um irmão especial, e ainda mais, um irmão especial para Paulo. Paulo aqui relembra, nestes versos aqui, que não irei ler todos, que Filemon devia a sua vida no Evangelho a Paulo. Se ele conhecia a mensagem do Senhor, era porque Paulo havia levado ao seu conhecimento algum dia no passado, lá na cidade de Éfeso. E se ele devia este privilégio de fazer parte da família de Deus na terra, de ter sido retirado das trevas e conhecer a mensagem de amor de Jesus Cristo, é porque Paulo concedeu a ele. E agora ele diz que assim como Filemon devia a ele, humanamente dizendo, é claro, esta oportunidade que ele teve no passado, agora recebesse Onésimo como um filho dele, gerado também. Pelo amor da mensagem, deveria tratá-lo de forma caríssima, porque ele era útil para Paulo e estava ali para poder servir o evangelho. Se Paulo não poderia estar na cidade de Colossos porque estava preso em Roma, recebesse Onésimo, que iria fazer o que Paulo ensinou. E veja, verso 18, ele diz, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Veja quanto amor Paulo demonstra aqui e consideração. É claro que Filemon, que era um homem rico, não teria coragem de cobrar de Paulo, que era um homem prisioneiro e que havia sido quem havia levado a mensagem do evangelho para ele. Mas mesmo assim, Paulo apela, olha, se alguma coisa Onésimo te deve, se causou prejuízo aí esse tempo que ele fugiu, deixou de trabalhar para você, pode colocar tudo na minha conta. Eu vou dar um jeito e eu te pago. Verso 19, ele diz isso. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu
pagarei para não ter te legar também que tu me deves até a ti mesmo. É neste momento em que Paulo lembra que a vida eterna que havia sido apresentada a ele era uma dívida do evangelho que ele havia concedido. Paulo não estava cobrando financeiramente aqui de Filemon, mas estava recordando a ele que um dia a mensagem do evangelho, de toda a bendita esperança que ele tinha de um céu e de se reencontrar com o Salvador Jesus Cristo, era devido a ele. Não era possível que ele iria cobrar coisas terrenas, questões pequenas de Onésimo ou de Paulo, sendo que ele devia a própria vida, a vida eterna a este homem. E ali no verso 20 ele diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo aqui queria que Filemon, ao fazer esta mudança em sua vida, de completar o que faltava na sua carreira cristã, a mudança que era necessária, que com isso ele alegrasse, reanimasse a vida espiritual de Paulo, ao receber notícias de que aquele homem havia se tornado inteiramente convertido. O que será que ainda falta na minha vida, na sua vida, como na de Filemon? Seguramente não é questão de escravidão. Nenhum de nós hoje temos um escravo. Mas o que ainda nos escraviza neste mundo de pecado? O que ainda falta que eu precise mudar para que o evangelho possa ser um motivo de regozijo, de alegria na vida das demais da comunidade cristã? Sim, por que demais da comunidade cristã? Porque quando eu mudo, quando eu melhoro espiritualmente, eu não estou melhorando somente a minha própria vida, mas com a minha melhora, entendendo que fazemos parte da família de Cristo, fazemos parte de um mesmo corpo espiritual, entendemos que toda a comunidade melhora. Ora, a igreja é comparada como um corpo. Se uma mão está cortada, está doendo, doente, todo o corpo sofre. Mas a partir daquele momento que a mão não tem mais nenhum corte, nenhuma dor, ela passa a ser útil e pode trabalhar em favor de todo o corpo. É assim o que acontece comigo e com você. Quando eu completo na minha vida, vou retirando, através da obra do Espírito Santo, aquilo que ainda me afasta de Cristo, aquilo que ainda falta ser completado na minha carreira. A partir do momento que Deus vai retirando essas pequenas arestas, eu vou não só me preparando para estar nos céus, mas também sendo mais útil para a comunidade cristã. E veja, olha que bonito o verso 21. Aqui diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que esse verso 21 está dizendo? Veja, Paulo estava ali dizendo certo da tua obediência, não como uma forma só de pressionar a Filemon, mas ele encontrava em Filemon o amor a Cristo, que ainda precisava ser completado, mas encontrava um coração sincero. Uma pessoa que ele sabia que iria ouvir a voz de Deus, iria ouvir o chamado do Espírito Santo para melhorar aquilo que faltava. Foi assim com esta carta, numa forma mais amorosa, em que Paulo apresentou ali a falha de um irmão. Ele sabia que Filemon ainda poderia melhorar mais ainda. Ele sabia que quando o Espírito Santo começasse a trabalhar no coração de Filemon, ele poderia chegar mais longe, chegar no ideal que Deus tinha para aquele povo, para poder libertar
o jugo da escravidão, porque Paulo pediu para que recebesse como um irmão e pediu para que recebesse como um filho do evangelho. E agora diz para ele: eu sei que você vai fazer mais do que isso. Só existia uma coisa que era mais do que isso: receber como irmão e como filho do evangelho. Era tratar aquele homem como um ser humano igual a ele. Dar a liberdade para ele. Coisa que estava prevista na lei romana, que era dar a liberdade. Mas a lei romana, quando dava-se a liberdade, aqueles homens saíam com a roupa do corpo e sem nada. E Paulo esperava que Onésimo fosse tratado assim, como um homem livre, mas que não saísse sem nada. Assim como se tratava os demais cristãos, ajudando-os nas suas faltas. Se faltavam alimentos, dava; se faltava a roupa, dava-se para eles; se faltava o teto, tentava-se abrigar na comunidade. Ali agora também estava Paulo apelando ao coração de Filemon, para que fizesse muito mais do que ele estava pedindo aqui na sua carta. E este muito mais era, em meio a uma sociedade escravagista como era a sociedade romana. Ali, Filemon desse a liberdade para Onésimo, tratasse como irmão e ainda desse o suficiente para que ele pudesse viver e sobreviver como um homem livre ali na cidade de Colossos, como um homem que agora seria um dos mais outros irmãos da igreja que se reunia na sua casa e que estaria ali agora também ajudando na pregação do evangelho. E mais, como o homem que foi o motivo e a oportunidade que ele teve de perceber o que faltava na sua vida para melhorar a sua caminhada cristã, para ser um homem melhor. E Paulo ainda diz aqui para ele, no verso 22, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero que por vossas orações vos serei restituído. Aqui, Paulo ainda mostra ainda um outro aspecto ainda para Filemon. Apesar de tudo que tinha se passado, apesar dos erros que ainda Filemon tinha guardado no passado, ele sabia tudo que tinha acontecido na casa de Filemon, porque quando Onésimo fugiu, contou tudo que se passava naquele lugar. Paulo não guardou rancor, Paulo não ficou assustado com os erros do seu irmão. Paulo escreveu uma carta para que esse homem mudasse, para que ele completasse o que faltava na sua vida. E ainda assim estava disposto, se possível fosse, quando fosse libertado ali de Roma, pudesse ir a Colossos, visitar aquela igreja e ainda mais, pousar em sua casa, ser hóspede ali na sua casa. Tamanho o amor do evangelho que perdoa os erros de um irmão. Assim também nós somos convidados a nutrir o perdão de Paulo, a nutrir a humildade de Onésimo e a nutrir também um coração disposto a ser mudado, a ouvir a voz do Espírito Santo, como estava Paulo certo de que Filemon o faria. Essas características destes homens, elas são necessárias como ingredientes na nossa vida. São necessárias misturadas na medida correta, trabalhada ali no forno do Espírito Santo para que o nosso bolo espiritual, nossa vida espiritual possa crescer da forma correta. E aqui eu gostaria de encerrar com o último versículo desta carta, em que Paulo traz aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E eu encerro dizendo que é necessário que a graça do Senhor Jesus Cristo abunde em nossa vida, para que nós possamos ser transformados dia após dia, como a luz da aurora, como está lá no livro de Provérbios, até que se torne uma manhã perfeita, um dia perfeito. A nossa vida espiritual carece desta graça diariamente,
para que possamos florescer completamente para o Evangelho e para que a nossa vida seja totalmente útil aqui nesta terra até que Jesus Cristo volte. Que Deus nos abençoe nesta caminhada e que a sua graça, com a sua abundante misericórdia, nos alcance para que possamos completar aquilo que falta em nós. É assim que eu desejo e que o Espírito Santo continue o trabalho que iniciou a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, viu, irmão Gustavo? Deus seja sei que o louvado. irmão não, eu sei que o irmão não está me vendo. Tudo bem, sem problema, irmã. Eu estou, como sempre diz, impactada com a mensagem também. O irmão, pela graça de Deus, né, pelo poder do Espírito Santo, conduziu a mensagem de uma forma muito tocante, muito viva, né, que ficamos com os corações constrangidos. E Amém. louvado seja Deus, lhe agradeço imensamente em nome do nosso ministério, né? E gostaria de dar as boas-vindas para quem está aqui na sala pela primeira vez. Essa é uma sala que nós chamamos de sala de consagração, é uma sala simples, mas aqui nós buscamos humildemente buscar ter mais conhecimento da palavra de Deus, ter um encontro com Deus, né? Todos sejam muito bem-vindos. O irmão também está convidado a estar aqui conosco mais vezes, tá bom? Obrigado. E eu gostaria de convidar, para finalizar, para fechar aí a mensagem, duas pessoas para orarem. Gostaria que o irmão Gustavo fizesse a primeira oração. E a nossa sala tem dois momentos. O momento da mensagem, oramos, e depois, se alguém sente necessidade, vontade de compartilhar o que o Espírito Santo tocou no seu coração, aí a segunda parte, que algumas pessoas fazem alguma consideração, se o Espírito Santo lhe toca dentro da palavra, dentro da mensagem, né? Porque tudo isso nos ajuda a compreender melhor, às vezes, a visão do outro, o que tocou, às vezes o que toca um não toca o outro, né? Então, eu gostaria de ver duas mãozinhas levantadas, por gentileza. Então, o irmão Gustavo, a Júnia, mais uma mão, por favor. Pronto, então temos mais três mãos. Não tem problema, é muito importante. Então, eu gostaria de orações breves, sucintas, porque não são orações pessoais, não é? É no meio de uma congregação, e que aqueles que podem, possam se ajoelhar para fazermos 4 orações, né? É o irmão Gustavo, a Júnia, a Dalvani e o irmão Mário. Pode iniciar, irmão. Tudo bem. Oremos. Senhor nosso bom Deus, aprendemos na Tua Palavra que é possível que este mundo ainda esteja nos cegando de alguma coisa que ainda não mudamos em nossa vida, de algo que ainda precisa ser trabalhado pelo Teu Santo Espírito. E pedimos, Senhor, que assim como o Senhor teve misericórdia, compaixão e amor para com Filemon, estenda também a nós esta graça, Senhor. Nos mostre aquilo que ainda falta em nossa vida, assim como Paulo escreveu uma carta de amor para que este homem pudesse mudar aquilo que ainda faltava, para que a sua pregação do Evangelho, o seu amor pela causa, a ponto de ter uma igreja em sua própria casa, não fosse manchada por aquilo que ainda não estava de acordo com a vontade de Deus. Assim eu te peço, Senhor, por favor, nos mostre aquilo que ainda não está de acordo com a tua vontade, porque nós queremos nos entregar completamente a ti. Toma, Senhor, o nosso coração, como descrito na tua inspiração, ele não pertence a nós mesmos, pertence a ti. Moldam-nos,
forma-nos à tua imagem, à tua semelhança, ao teu desejo, Senhor, para que possamos alcançar a graça de que teu amor possa fruir sobre a nossa vida e que nós possamos ser cheiro de vida para a vida ao redor de todos aqueles que nos conhecem. Nós pedimos, por favor, Senhor, complete aquilo que falte em nós. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossa mente e nosso coração para que alcancemos a maturidade espiritual que tu desejas em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Continuando na tua presença. Espírito Santo do Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque nesta manhã fizeste morada em nós mais uma vez. Obrigada por tua palavra aberta, Pai, por tua palavra explanada, Senhor. Aqui estamos para te agradecer, porque o Senhor é muito bom e o Senhor usou de uma maneira singular o teu servo Gustavo, Senhor. Ele se permitiu, Paizinho, que nós, como tuas filhas, como teus filhos, possamos fazer o mesmo, abrir o nosso coração ao Senhor e permitir que o Senhor fale conosco da maneira como o Senhor quer falar. Amém. Senhor, não é fácil. Não é fácil te servir, mas é muito pior viver escravo desse mundo que não tem mais nada de bom a oferecer. Por isso nos colocamos em tuas mãos, Senhor, porque quando nós nos dispomos, quando nós dissemos, eis-me aqui, tudo fica fácil, Senhor, tudo melhora. Nada é tão difícil para o Senhor, porque a tua palavra mesmo diz, nada é impossível para Deus. E é assim que eu sinto nesse momento, Pai. Liberta da escravidão desse mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Senhor, se há alguma coisa em mim, com certeza há, Paizinho, que precisa ser transformada, por favor, Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade em minha vida, Senhor. E eu oro por cada pessoa que chegou nessa sala nesta manhã, em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Se aqui está, é porque quer ser transformada. Como a irmã Jeane disse, aqui é uma sala de consagração. Nós queremos ser consagrados em Ti, Senhor. E por Ti, por favor, Senhor, nos consagre. Fomos consagrados nesta manhã pela Tua palavra. Nós queremos continuar o restante do dia, Pai, alimentando desta palavra que o Senhor nos trouxe. Que ao abrir a nossa boca para considerar sobre esta mensagem, que o teu Santo e bom Espírito continue a falar, continue a usar cada lábio aqui presente, Senhor. Por favor, abençoe poderosamente a vida do Gustavo, da irmã Helena, Senhor, que eles possam continuar sendo usados por Ti ali na cidade de Águas Claras, Senhor. Não somente ali, mas por todo mundo como ele foi usado agora, Senhor. Essa mensagem cairá nas redes sociais, nas mídias. E eu tenho certeza que o teu Santo Espírito continuará falando através dessa mensagem. Usa-nos, Senhor, por favor, para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continuando na tua presença, grande Deus, Pai maravilhoso, Pai de misericórdia, Pai amoroso, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos chamaste nesta manhã para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra através do irmão Gustavo, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma muito especial. O Senhor tem nos alertado para a pregação do teu evangelho, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a levar a mensagem do Senhor ao mundo que está precisando, um mundo que está gritando por falta de conhecimento da tua palavra, sem saber como chegar a teus pés. E nós, com tantas verdades nas mãos, Pai, precisamos sair
da nossa comunidade, para poder, talvez, ir pregar em outros lugares. Meu Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Assim como o Senhor tirou o nosso irmão Gustavo de Belo Horizonte para levar para Águas Claras. Assim que também como Onésimo fugiu da sua cidade para outra cidade, para ter um conhecimento melhor. É o Senhor que sabe de todas as coisas, Pai. É o Senhor que precisa fazer em nós a obra que ainda falta em nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, Pai, nos fortificando pelo teu poder do Espírito Santo. E que Ele possa nos guiar, que Ele possa nos ajudar a sair das nossas casas, meu Deus, para levar a mensagem para as pessoas que estão sedentas da tua palavra nesse mundo de escuridão e trevas. Que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos, Senhor, e nos ajude a vivermos conforme a tua vontade. Pai amado, seja com cada lar aqui representado, Senhor. Nos ajude, ó Deus, porque não adianta a gente se encher da tua palavra e ficarmos com isso para nós mesmos. Nós precisamos, ó Pai, expandir a tua palavra, levar a mensagem do Senhor ao mundo que está sofrendo. Tenha misericórdia de cada um de nós. Seja com cada lar aqui representado, Senhor, seja com cada família, que a tua palavra ela possa fazer a diferença cada dia na nossa vida, a cada manhã. Que nós possamos ter sede e fome da tua palavra, que possamos ser saciados pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu Santo Espírito. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo constantemente em nossa vida. Precisamos da sua graça, Senhor, imerecida em nossa vida. Nos ajude e nos fortaleça nesse dia, Senhor, que nós possamos continuar com esse desejo em nosso coração, de sermos, ó Deus, luz para um mundo que está em trevas. Que o Senhor nos ajude, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, seja com a irmã Cesiane, ajude ela, ó Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades. O Espírito Santo possa continuar trabalhando poderosamente no coração dela. Seja com todos nós aqui, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos dos seus milagres em nossa vida, a cada dia, a cada amanhecer. E o Senhor derrame sobre nós as suas misericórdias para podermos ficarmos de pé. Pai amado, e nós não podemos ficar sem a oração, porque não adianta a gente ler a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor, e sermos aqui, ó Pai, não ter conhecimento, que precisamos orar o tempo inteiro para podermos ficar de pé. O Senhor nos ajude e nos fortaleça nesta manhã, seja com cada lar aqui representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glorifica nosso coração com tua graça. Leva-nos à cruz, tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dá-nos do teu sagrado amor. Oh, purifica, oh Deus, nosso coração. Pode orar, irmão Mário. Amém. Santíssimo Deus, grandioso Pai, é pelos méritos do nosso Senhor Jesus que nós estamos aqui, Senhor, nesta sala, reunidos. Muito obrigado, meu Pai, por esta mensagem tão maravilhosa, ao qual o Senhor enfatizou o nosso tratamento para com as pessoas que recebemos, Senhor. Seja na igreja, seja na nossa casa, seja aquelas que nos encontramos pelas ruas, Pai.
como nós temos tratado essas pessoas, Senhor. Como nós temos, Senhor, buscado salvar essas pessoas. Se bem que muitas vezes nós não temos feito assim. Imploramos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que se compadeça, Senhor, de nossa débil fé, assim como o Senhor tem se compadecido, enviando para nós a Tua palavra, nos orientando como devemos viver e fazer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada irmão nesta sala a se compadecerem daqueles que o Senhor envia a nós. Possamos nós estar atentos ao chamado do Senhor, pois nós recebemos a graça de Cristo e devemos, Senhor, transmitir essa graça às pessoas. Que graça é essa, Senhor? Qual foi a graça que Jesus Cristo derramou sobre nós? A graça do perdão, a graça do amor. E é isso que nós precisamos ter para expandir, para levar às pessoas. Pai amado, nesta sala nós temos recebido vários pedidos de oração, Senhor. Neste momento eu quero implorar ao Senhor que tome nas tuas mãos a cada uma das orações que aqui foram colocadas, meu Deus, para que o Senhor possa responder a todas elas conforme a tua vontade, e assim o nome do Senhor possa ser glorificado. Pai amado, nos abençoa com o teu Espírito Santo, pois nós necessitamos do teu poder, da plenitude do teu Espírito Santo em nossa vida, para que possamos ter um caráter transformado pelo Senhor e assim possamos cumprir os planos do Senhor em nossas vidas. Estamos vivendo os últimos momentos deste mundo e nós almejamos, Senhor, estar prontos quando o Senhor voltar. O Senhor abençoe a cada família aqui representada e o teu Espírito Santo nos dê o poder para seguirmos em frente e pormos em prática o que aprendemos aqui nesta manhã, de sermos luz para as pessoas verdadeiramente e de lutar pelas pessoas aos quais Deus enviou a cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Fica conosco durante todo o dia. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso clamor, e envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Amém. 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 Louvado seja Deus. Tão bom esses momentos, não é, que a gente sente a presença de Deus no meio de nós, o Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigada, irmão, pela mensagem. Obrigada, irmãos que participaram com as orações. Lembrando que ontem nós oramos pela Conceição e hoje o nosso pedido de oração é pela irmã Adelma. Eu e a pessoa que for fazer a última oração, gostaria que orasse pela Adelma e que a irmã colocasse aí no chat quais são, se você tem um pedido especial, pode colocar aí, tá bom? E esse momento a gente abre para se alguém quer fazer alguma consideração sobre a mensagem, algum ponto que para você foi importante, que lhe tocou. Então, estão abertas as considerações. É só colocar a mãozinha, ou se sua mãozinha não consegue levantar, você pode abrir o microfone e falar. Eu posso até iniciar, dar início. Me chamou muita atenção também, foi o próprio testemunho de Paulo,
como Deus é bom, né? Todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, somos cristãos, estamos no caminho estreito, né? Mas com muitas coisas para aprender. Mas Deus é muito bom quando um ser humano se dispõe a entregar sua vida a Deus, né? Paulo teve um encontro com o próprio Jesus e se sentiu devedor, e a partir dali ele se entregou totalmente. E eu louvo a Deus porque eu vejo hoje muitas pessoas que já fizeram essa entrega total, que são para nós como papais na fé, né? Assim, testemunhos vivos que a gente pode contar em momentos de necessidade. E no caso, Onésimo foi para trás de Paulo, porque ele viu, ele confiou no testemunho de Paulo, né? Louvado seja Deus por Paulo, e a sua mensagem ainda está aí para nós, né? E que, como o irmão Mário disse, quantas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós somos insensíveis aos seus apelos, às suas necessidades, porque nós somos todos irmãos pela criação e pela redenção. Nós não temos motivo, nós somos devedores. A palavra de Deus diz: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. O amor com que Deus tem nos amado, porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem somos nós para destratar alguém, às vezes até com a forma de falar, com o olhar, qualquer coisa? Quando nós fazemos isso para qualquer pessoa, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Então, que Deus possa tocar o nosso coração para sermos mais amorosos. Não é passar a mão em erro de forma alguma, mas precisamos ser pessoas amorosas, porque Deus, ele é amor. Precisamos sorrir mais para as pessoas, ser alegres, ser um bálsamo, ser perfume na vida das pessoas. E então, se alguém quiser fazer alguma consideração, ou então a gente já finaliza. Marta, seja bem-vinda, pode falar. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer ao Gustavo por ter aceitado o convite. E conforme a irmã Dalvani orou, ela falou que Deus tirou o Gustavo lá de Belo Horizonte e levou para Brasília, né? E eu quero falar para você, Gustavo, que esse foi o meu conforto. Porque ficar sem você lá da nossa igreja foi muito pesado. Mas eu sei que o Senhor vai te usar poderosamente em qualquer lugar que você estiver, porque você se Amém. propõe a fazer a vontade dele. Então, Deus seja louvado pela sua vida, por estar sempre aceitando o convite do Pai. Amém. E eu quero agradecer muito a Deus por essa mensagem, porque eu vejo como Deus, ele é maravilhoso, ele se importa e ele conhece os corações. Foi preciso Onésimo sair de um território, né? De um continente para ir a outro, conhecer a verdade, né? Ele estava ali no meio da verdade, mas não foi possível ele conhecer, mas Deus soberanamente levou ele para outro continente para que ele pudesse aprender do seu amor, e ele voltou também convertido, né? Porque quando ele aceita o convite de Paulo para voltar, significa que ele estava submisso à palavra, né? Que ele tinha aceitado o evangelho. E eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo, e eu vejo quando ele faz a carta de volta, ele apela para o amor, né? Ele não fala ali para Filemão aceitar, porque tinha que aceitar, porque ele agora ele era cristão e tal. Não, ele pede para que ele pudesse aceitar por amor, né? E o apóstolo Paulo fala: e sobretudo revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, né? Então, como o nosso Deus é maravilhoso, ele nos faz um convite de mudança através do amor, né? Ele está sempre nos convidando a amar, né? E também a mudar, né? Que às vezes a gente acha que está pronto, que a gente
tem supremacia sobre os outros que a gente conhece, porque a gente está buscando mais, né? Às vezes dentro da nossa própria casa a gente se vê superior, porque a gente acha que está buscando mais de Deus, enquanto os outros não estão, os outros da família, né? Mas Deus mostra para a gente que nós estamos todos no mesmo barco, né? E que precisamos amar, que a nossa vida tem que refletir o amor dele, para que os outros tenham desejo de também comungar a mesma fé, né? Que Deus nos ajude para que realmente aquilo que nos falta, ele complete, né? Ele complete a obra que ele começou em nós. Amém, amém, irmã. Muito obrigada, viu, por ter participado. E outro ponto também que eu considerei importante, irmão Mário, o irmão fala já, tá bom? É que Onésimo fugiu do local, né? E depois Paulo disse, volta. Quantas vezes nós estamos no local que nós estamos e queremos fugir? Imaginamos que a grama do vizinho é melhor do que a nossa? Queremos sair da nossa situação? E Deus nos diz, fica no lugar onde eu te chamei. A palavra de Deus, no Espírito de Profecia, diz assim, o melhor lugar para nós estarmos é o lugar onde Deus disse que é para a gente ficar. E tem outra frase que diz que a gente tem que florescer onde nós estamos. Que Deus possa nos conceder essa graça de ter um encontro com Jesus, assim como Onésimo teve, através de Paulo, e que possamos florescer aonde nós estamos, que possamos ser luz também aonde nós estamos, e que o nosso olhar, Onésimo voltou com um olhar diferente, que o nosso olhar diante das adversidades, diante das situações que nós estamos, possa ser um olhar diferente. Pode falar, irmão Mauro. Ah, sim, irmã. O verso final que o irmão leu, às vezes a gente fica assim, a gente fala aqui na sala que deve fazer, a maneira e tudo, e aí alguns irmãos podem se perguntar, mas como que eu vou fazer isso, né? Porque eu não tenho sabedoria, eu não sei chegar, eu não sei falar, eu sou tímido, mas o verso 25, o último verso lido, nos diz como é possível nós cumprirmos essa missão de chegar às pessoas e de tratá-las bem. O verso fala, a graça, Filemão 25, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, o que é a graça? Né? O que é a graça de Jesus na minha vida? Como eu me sinto por ter recebido a Cristo na minha vida e por Ele ter feito tudo que fez por mim. Agora, com essa graça que Deus me perdoou, que Deus me amou, Deus me mostrou o caminho da verdade, é com essa graça, a graça que eu recebi, a graça do Espírito, né? Santo, habitando agora em mim e junto com o meu espírito, com a minha mente, eu vou agraciar as pessoas, eu vou tratar as pessoas. Então, essa é a maneira qual nós podemos cumprir esse propósito de Deus em ajudar o nosso próximo. É com a graça de Jesus, né? Como Jesus nos amou, como Jesus se entregou por nós, e aí, imbuídos deste Espírito, nós vamos conseguir cumprir essa missão para a honra e glória do nosso Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado. Amém, amém. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma consideração? Não tendo, eu gostaria de convidar a irmã Dalvani para fazer a oração final, lembrando de orar pelos pedidos, pelo próprio mensageiro, pela Adelma, pelos seus pedidos de hoje.
Gostaria de perguntar se a Ruth pode cantar o hino final 477. Você está ouvindo, Ruth? Oremos, então. Maravilhoso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui novamente nessa sala, Senhor. Fiquei afastado uns tempos, o Senhor sabe o motivo de todas as coisas, o Senhor conhece, mas graças pelo Teu poder, pela Tua graça, que retornei aqui novamente, com desejo, ó Pai, de buscar o Senhor novamente a cada momento de minha vida aqui nessa sala. Aqui nessa sala eu aprendi muitas coisas. Tenho uma grande amizade com minhas irmãs em Cristo Jesus. Obrigado pela vida da Marta, que ela nunca desistiu de mim. Sempre me procurou, falando palavras lindas, maravilhosas. Obrigado por todos aqui, ó Pai. Obrigado pela mensagem desta manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Gustavo, Senhor. E que ele possa ser a luz aonde quer que ele estiver. Ele possa levar a mensagem do Senhor para outras pessoas. Querido Deus, nesse momento, quero colocar os pedidos da irmã Adelma nas tuas mãos, Senhor. Pela vida dos seus pais, pela sua vida espiritual. O Senhor sabe, Senhor, o que essa família está precisando. O Senhor entre em providências do céu para os pedidos ali da irmã Adelma, Senhor. Tu conheces a tua serva. Que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre a vida dela. Que o Senhor nos ajude também, a cada lar aqui representado, a cada um de nós estamos aqui, Pai. Buscando o Senhor, pela plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Derrame sobre nós, Pai, o teu grande amor. Assim como o Senhor disse lá em Romanos 5:5. E o Senhor derramaria o Espírito Santo, o amor, através do Espírito Santo em nossa vida. Nós queremos, Senhor. Queremos mais. Queremos, para podermos, ó Deus, esse amor, ele transbordar ao ponto de encontrar outros corações, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor, em tuas mãos. Nos ajude a vivermos conforme a tua vontade. Faça em nós o teu querer. Muitas das vezes nós queremos fazer o nosso próprio querer em teus caminhos, mas assim não funciona, Senhor. Porque nós somos falhos e pecadores e precisamos da tua graça imerecida em nossa vida. Somente o Senhor é que pode mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, o nosso agir, se assim colocarmos a nossa vida nas tuas mãos. E nós te pedimos que nos ajude a reconhecer que somos pecadores e precisamos da tua graça. Todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Não podemos ficar um minuto, Senhor, sem essa graça. Obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz para salvar pecadores, Senhor, miseráveis, que não merecem nada. O Senhor deu tudo, deu a vida, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado por tudo. Permaneça conosco, nos ajude e nos fortaleça a cada momento de nossa vida. Se viermos cair, que o Senhor nos levante com a tua mão poderosa, mas que não fiquemos, Pai, caídos, sem força para levantar. Obrigado por tudo. Seja com cada lar aqui representado, Senhor. Nos ajude e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta
desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, quando forte, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Amém. Bom dia a todos. Que essa mensagem possamos ainda meditar durante o dia, ler de novo o capítulo de Filemão, que possamos correr para Cristo, correr para Jesus, naqueles momentos de aflição, de luta, de dor, ou mesmo que estejamos felizes, que possamos correr para Jesus. Ele nunca vai nos deixar nem nos desamparar. Que possamos nos ajoelhar e contar para Ele todas as nossas necessidades, o que precisamos. Todos tenham um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Amém. Bom dia. Graças Amém. a Deus Bom a dia todos nós. para todos.